Vamos seguir falando sobre isso, vamos tirar todas as dúvidas em relação a essa proposta aprovada na Câmara, agora com o mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, Washington Barbosa. Doutor Washington, bem-vindo, obrigado pela presença, boa noite. Boa noite, Vitor, boa noite a todo mundo que está nos assistindo e ouvindo aí pelos canais da Jovem Pan. Como é que vai funcionar na prática, doutor? As empresas são obrigadas agora a corrigir automaticamente os salários das funcionárias que eventualmente ganhem menos do que os homens, é isso? Em primeiro lugar, é muito importante a gente dizer que esse projeto, essa votação foi uma grande derrota para o governo Lula, né? Eles pediram 100 e saíram com menos de 10. Esse é um ponto que a gente tem que deixar claro. E o outro ponto que a gente tem que deixar claro é que, na realidade, isso já acontecia. Né? Se nós formos olhar a CLT como ela está hoje, e se nós formos olhar a jurisprudência da Justiça do Trabalho, em especial do TST, eles ambos, tanto a CLT quanto a jurisprudência da Justiça do Trabalho, já estabeleciam e, vamos dizer assim, garantiam que houvesse a mesma remuneração entre homens e mulheres. E não só entre homens e mulheres, entre pretos e brancos, entre a comunidade LGBTQIA+, e quem não faz parte da comunidade, entre indígenas e não indígenas, já havia toda uma proteção nesse respeito. Então, assim, essa proposta, ela não muda muita coisa em relação ao que existe atualmente. Ela é muito mais uma decisão midiática do que propriamente um efeito específico, um efeito claro para as pessoas. E já que então era uma legislação praticamente já existente, doutor, como o senhor está falando, né? Uma regra que já existia, agora veio essa novidade por parte do governo que no entendimento do senhor é só uma decisão midiática. Isso estava sendo aplicado, estava dando resultado, havendo essa previsão legal. Já havia na prática essa equiparação salarial ou não? Mesmo assim, ainda há mulher recebendo menos que homem? Há vários estudos que dizem que as mulheres ganham menos que os homens, mas ainda as mulheres pretas ganham ainda menos que as mulheres brancas. Isso, há vários estudos nesse sentido. Agora, o que é que eu digo, né? E assim, eu não vou de forma alguma dizer que não existe discriminação, ela existe, tá? Mas as pessoas que procuram a justiça têm os seus direitos reconhecidos. Esse é o grande ponto. Porque, assim, nós temos no Brasil várias leis, e essas leis, às vezes, são muito bonitas, mas não são cumpridas. O que é que faz essa lei ser cumprida? É a fiscalização, no caso específico aqui de uma questão trabalhista, do Ministério do Trabalho por meio dos auditores fiscais do trabalho, do Ministério Público do Trabalho, que fiscaliza também essa situação, e da própria pessoa que se sente injustiçada, que vai à Justiça do Trabalho pedindo uma reparação deste dano. Então, veja, em momento algum aqui eu quero dizer que não existe discriminação, ela existe, né? Mas o que eu falo é que, às vezes, assim, a gente dá um efeito tão grande especificamente para o primeiro passo, né, porque ainda tem que passar pelo Senado e depois pela sanção do presidente, mas para essa lei especificamente, e ela traz coisas do passado, que já existem. Né? Agora, alguns pontos, né, para não dizer que não houve nenhuma alteração, 2 pontos foram alterados. O primeiro ponto que foi alterado, Vitor e caro ouvinte, caro telespectador, o primeiro ponto que foi alterado diz respeito à ampliação das multas. Né? Se uma pessoa descumpria, né, se um empregador fazia algum tipo de discriminação, ele estava anteriormente sujeito a uma multa da metade do teto do regime geral do INSS, lá, né, do regime geral de previdência social, que daria algo em torno de R$ 3.500. Hoje, na realidade, em sendo essa lei aprovada, você vai ter o quê? Você vai ter a multa igual a 10 vezes o salário novo.
né, o salário a que a pessoa tinha direito. Então, vamos supor, estou numa determinada empresa, eu, um homem, ganho 3 mil reais e a mulher que desempenha a mesma função que eu, ela ganha 2.500. Então, na realidade, o que é que vai acontecer? A empresa pagará 10 vezes os 3 mil, ou seja, aquele salário que eu teria direito, 10 vezes esse salário vai pagar 30 mil reais, e esse valor vai para a pessoa que foi discriminada. E um outro ponto, essas foram as duas únicas alterações, o outro ponto diz respeito à obrigatoriedade de as empresas publicarem relatórios informando quanto os homens ganham e quanto as mulheres ganham. Isso vale para as empresas que têm mais de 100 empregados, tá? Nesse aspecto, Vitor, também eu fico meio, vamos dizer assim, eu questiono um pouco a medida, porque, por exemplo, hoje nós temos o E-Social, que para você que está nos assistindo, é um programa que todos os meses os empregadores têm que postar as informações que vão para o governo. Essas informações têm os dados completos de cada um dos empregados, tem o cargo que ele está na empresa e tem o valor da remuneração. E isso é feito para calcular contribuição previdenciária, depósito para a FGTS, várias situações. Tá? Então, essas informações já existem. Mas o que é que essa lei determinou? Que as empresas, os empregadores, têm de semestralmente, 2 vezes ao ano, eles têm que informar todos os empregados com os valores dos salários para homens e para mulheres. Isso, a meu ver, causa um problema, que é um problema do ponto de vista de negócio, de concorrência. Você vai estar dizendo para o teu concorrente quanto que você paga para cada um dos teus empregados. Isso não é uma coisa boa. E hoje a funcionária, ela pode contestar o salário dela, doutor, apoiada nessa legislação que, como o senhor disse, já existia, né, e que agora, de forma repetitiva, foi aprovada pela Câmara dos Deputados. A mulher, ela pode hoje questionar o valor do salário dela? Ela tem acesso como o senhor estava falando agora, da publicidade que se dá aos valores, ela pode ter acesso à remuneração dos colegas de trabalho dela e, descobrindo que ela ganha menos, ela pode reivindicar que receba o mesmo? Vitor, caro telespectador, olha, todo mundo, a gente trabalha, né? Todos nós trabalhamos, estamos no campo. É muito comum, na hora do café, falar e dizer, olha, o Vitor ganha 100 mil reais. Eu estou diminuindo o teu salário, tá, Vitor? Tá chegando perto, doutor, chegou perto. Ganha 100 mil reais. E a fulaninha ganha só 90. Isso a gente tem acesso, isso é muito comum você ter acesso a isso. Agora, o que é importante? Hoje, qualquer mulher, não vou falar só de mulher, um homem que desempenha a mesma função de outro homem, uma pessoa preta que desempenha a mesma função de uma pessoa branca, um indígena que desempenha a mesma função de um não indígena, um membro da comunidade LGBTQIA+, que desempenha a mesma função de outro que não é membro dessa comunidade, não participa dessa comunidade, eles têm direito a ter o que a gente chama de isonomia salarial. Para isso, o que é que precisa? Isso já está claro na lei, isso já está claro na Justiça do Trabalho. Existe, até para quem quiser procurar, é a súmula 6 do Tribunal Superior do Trabalho, que é uma súmula antiga que já fala especificamente sobre isso. O que é que ela diz? Se 2 pessoas, independentemente do sexo, da etnia, da origem, vamos dizer assim, da questão sexual, não importa, tá? Qualquer pessoa que trabalhe junto com outra, na mesma localidade e com diferença de até 2 anos na função que ele exerce, ele terá de ter o mesmo salário. Então, a qualquer momento, essa pessoa pode procurar a Justiça do Trabalho ou pode procurar a Delegacia Regional do Trabalho próxima ou mesmo o Ministério Público do Trabalho e denunciar esse tipo de situação e ter o seu direito garantido. Tá? Isso já existe há
muito tempo. O que eu fico triste da história, né? E mais uma vez, existe discriminação? Existe, tá? O que é que nós poderíamos combater a discriminação? Passando informação. Agora, o que eu fico triste nessa história é que, assim, a gente querendo, vamos dizer assim, ajustar, a gente querendo garantir um direito, o tiro pode sair pela culatra. Ou seja, no momento que eu faço todas essas restrições e coloco todas essas multas elevadas, o que é que pode acontecer? Pode acontecer de os empregadores, de os empresários, as empresárias terem medo de contratar mulheres, com medo de ter uma multa desse porte. Tá? Então, o grande ponto que eu acho é que não são as leis, não é necessariamente a fiscalização. O que a gente tem de fazer é investir na capacitação das mulheres. Elas têm um potencial maravilhoso. Vitor, caro telespectador, cara telespectadora, eu sou professor e eu dou aula pelo Brasil inteiro. E é incrível como as minhas turmas, elas são de 70%, 80% de mulheres. As mulheres estão se capacitando muito mais do que os homens. E isso vai gerar um efeito positivo lá na frente. Isso é que nós temos de investir. E eu fico triste porque esse tipo de situação é uma lei que, por exemplo, todo mundo comemorou, mas é uma lei que trata só das mulheres. E os pretos que são discriminados? E a comunidade LGBTQIA+, que é discriminada? E os estrangeiros que são discriminados? Foi uma coisa que, assim, eu valorizo uma minoria em detrimento das demais. Então, hoje, da forma que está, né, sem a aprovação dessa lei, a jurisprudência e a legislação atual, ela defende a todos. Agora, com essa lei, ela defende somente as mulheres. E aí eu tenho medo, Vitor, desculpa eu estar me alongando aqui na explanação, mas eu tenho medo é que, assim, o próprio juiz começar a virar e dizer assim, não, pera, o legislador disse que era só para mulher. Se é só para mulher, o LGBTQIA+, não tem mais direito. O preto não tem mais direito. O homem em relação a outro homem não tem mais direito. Essa é a minha preocupação. E ia perguntar justamente o seguinte, doutor, e o contrário pode acontecer quando um homem descobre que está ganhando menos que uma mulher, ele pode reivindicar também a equiparação? Pela legislação atual, sim. Tá? Agora, esta lei específica, ela trata somente de mulheres. Tá? Embora lá no caput, né, e assim, sem falar o termo técnico, o caput é aquela parte inicial do artigo. Eu tenho um artigo de uma lei e abaixo dele eu tenho parágrafos, itens. Então, quando a gente fala caput, ela é aquela parte inicial. Quando nós falamos daquela parte inicial, ele se refere lá, da forma como está hoje, a proibir discriminação de raça, de gênero, de etnia, de origem, tá? Isso que está lá hoje. Agora, quando a gente vai para as alterações que essa lei fez, essas alterações tratam somente de mulheres, tá? A minha preocupação, e vejo em momento algum, mais uma vez eu me repito, desculpem, existem discriminação com as mulheres? Existem. Mas também existem com os pretos, com a comunidade LGBTQIA+, com os indígenas, com os estrangeiros, tá? E a minha preocupação é essa. Vitor e caro telespectador, hoje, se um homem ganha menos do que uma mulher, fazendo a mesma função, desempenhando a mesma função, na mesma localidade, e com até 2 anos de diferença na função, ele tem direito ao que a gente chama de isonomia salarial, ou seja, eles vão ganhar o mesmo salário. Se um preto em relação ao branco, ou uma preta em relação ao branco, ele vai ter exatamente o mesmo direito.
o mesmo com o indígena, o mesmo com o membro da comunidade LGBTQIA+. Em suma, qualquer uma dessas pessoas hoje tem direito. Tem direito por quê? Porque a CLT, a legislação trabalhista, garante esse direito, e a jurisprudência, ou seja, as decisões da Justiça do Trabalho, também garantem esse direito. Muito bem, ouvimos aqui o Dr. Washington Barbosa, que é mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas. Obrigado, doutor, pela presença, pelos esclarecimentos todos. Uma boa noite. Vitor, eu que agradeço. Parabéns pelo teu trabalho e pelo trabalho da Jovem Pan. Obrigado, até mais, doutor.